Fala moçada, tudo bem? Você quer saber exatamente o que já foi cobrado sobre Sócrates na prova do Enem? Então esse vídeo é para você. Moçada, esse vídeo é para todo mundo que vai fazer vestibular que cobre filosofia, mas especialmente para dois grupos de alunos e alunas. Para aqueles ou aquelas que não têm muito tempo para estudar, precisam direcionar mais o que estudar e tem pouco tempo daqui para o Enem, começários da tarde. Esse é um grupo. Segundo grupo é o inverso, aqueles que já estudaram essa matéria, Sócrates, por exemplo, e agora nas revisões estão direcionando mais especificamente para as bancas que essas pessoas desejam. Então, óbvio que serve para todo mundo, mas em especial esses dois grupos de alunos e alunas, beleza? Bom, Sócrates, tô brincando, Sócrates, esse é o verdadeiro Sócrates. Esse cara tem uma importância muito gigantesca para a filosofia, porque ele dá início a um modelo filosófico. Até então, nós tínhamos, historicamente, uma explicação do mundo sobre os preceitos mitológicos, né? A gente é a primeira matéria que se estuda em filosofia. Depois vão ter os pré-socráticos, são filósofos tentando explicar o mundo sob a perspectiva natural, sobre os elementos da natureza, né? Depois vem Sócrates, que é um cara que vai explicar as questões, tentar explicar o homem, o ser humano, a partir do homem ser humano. Então, a importância dele é central. Por isso que se classifica até ele como pré-socráticos e a partir dele, aí cada um tem seu nome. Então, olha a importância de Sócrates, tá? E, curiosamente, a informação agora é paradoxal. Se nos últimos 10 anos do Enem, ou historicamente, foram cobradas 3 questões sobre Sócrates, e aí você pode pensar, pô, mas muito pouco, não é uma matéria tão relevante. Nos últimos 4 anos foram cobradas 3 questões sobre Sócrates, ou seja, todas as questões cobradas de Sócrates até hoje ocorreram nos últimos 4 anos. Portanto, mostra uma tendência a se cobrar Sócrates muito mais a partir de agora. Então, é importante, ou melhor, parece ser mais importante do que era há 5 anos atrás a matéria Sócrates, beleza? Bom, vamos entender o que já foi cobrado sobre Sócrates no Enem. Primeiro ponto, a busca da verdade. Isso é um elemento central na filosofia socrática, a busca pela verdade. Isso é o norte da condução da vida filosófica dele. Segundo ponto, que é complementar o primeiro, o reconhecimento da própria ignorância, que é um pré-requisito para se buscar a verdade. E o terceiro ponto é um complemento aos 2 primeiros, né? É o método socrático para se chegar à verdade. Pois bem, esses 3 pontos foram os temas que já foram cobrados no Enem e foi cobrado no Enem de 2017, no Enem PPL de 2019 e no Enem Digital de 2020, agora o primeiro aplicado digitalmente no ano passado. Pois bem, André, mas só caiu no Enem mesmo uma vez só. O Enem PPL poderia ter caído no PPL ou no digital ou no Libras, por exemplo. Ou no original, que todo mundo, no analógico, né, no físico. Poderia ter caído em qualquer uma dessas bancas. Ficou? E no digital é exatamente a mesma coisa. Caiu no digital, mas poderia ter caído no físico, sem problema nenhum. Então mostra uma tendência, a partir de agora, a se buscar mais informações nas questões sobre Sócrates. Atenção nisso, tá bom, moçada? Uma contextualização rápida para entender o que a gente vai fazer aqui agora. Nós vamos corrigir as 3 questões e dar um panorama do porquê que elas estão certas, né? Pois bem, Sócrates, como eu falei, a importância dele se dá por ele ser um marco no início da filosofia ocidental, né? De certa maneira, ele demarca, a partir dele é um tipo de filosofia, antes dele é outro tipo de filosofia. Isso é extremamente importante, tá? Pois bem, esse cara vive no auge de Atenas, no auge da democracia ateniense, e a democracia ateniense tinha uma característica. A retórica, o bem-falar, o convencimento na prática política era algo muito relevante. E um grupo de filósofos ganhava vida, literalmente falando, ensinando outras pessoas a arte da retórica. E esse é um ponto muito importante e, curiosamente, ainda não foi cobrado, pelo menos na banca do Enem, sobre Sócrates. E aí,
esse bem-falar, essa ideia, dava um sentido de que a verdade era relativa. Os sofistas, uma outra corrente filosófica, portanto, contemporânea a Sócrates, não só a Sócrates, eles perpassam alguns anos, mas estamos falando de Sócrates, né? Essa corrente filosófica, o Sócrates entra em choque com esse modelo, né? É algo muito importante. Então ele vai toda hora falar que a verdade ela é algo central. Não essa verdade relativa do sofista, mas a verdade verdadeira, digamos assim, né? Outro ponto importante que tem a ver com isso, embora nesse momento não possa aparecer, ele era filho de uma parteira. Ué, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que ele vai pegar este ponto de ser filho de uma parteira, essa referência materna, para construir a ideia da construção, perdão a redundância, para construir a ideia da construção da verdade. Na verdade, ele não vai chamar de construção, ele vai chamar de nascimento. Parto, nascimento. Beleza? Guarda essa informação, daqui a pouquinho a gente chega nela. Então, dentro dessa perspectiva de busca pela verdade incondicional, a gente já conseguiria fazer essa questãozinha aí do Enem digital do ano passado, 2020. Há um tempo, belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. Os que as conhecem nada podem preferir-lhes. Os que não as conhecem não somente não podem praticá-las, como se o tentam, só cometem erros. Assim, praticam os sábios atos belos e bons, enquanto os que não o são só podem descambar em faltas. E se nada se faz justo, belo e bom, que não pela virtude, claro é que na sabedoria se resume a justiça e todas as mais virtudes. Pois bem, ao fazer referência ao conteúdo moral da filosofia socrática narrada por Xenofonte, o texto indica que a vida virtuosa está associada a, letra A, aceitação do sofrimento como gênese da felicidade suprema. Não, Sócrates não fala que para ser ético você precisa sofrer. Essa não é uma perspectiva. Só um parênteses aqui, tá? Essa é uma perspectiva um pouco mais ligada ao cristianismo, né? Aquela passagem da Bíblia, bem-aventurados aqueles, e assim, aqueles que sofrem terão um presente no reino dos céus, por exemplo, né? Então, essa é uma perspectiva da filosofia cristã, e aí assim, de muito tempo depois de Sócrates, tá? B. Moderação dos prazeres com vistas à serenidade da alma. Essa é uma perspectiva aristotélica, não socrática. C. Contemplação da physis como fonte de conhecimento. Moçada, a physis é a natureza, a física, né? E, como eu falei, Sócrates é exatamente, não o inverso, mas ele não vai dialogar com os elementos da natureza para explicar o mundo, o homem. Ele vai pensar no homem ser humano, tá? D. Satisfação dos desejos com o objeto de evitar a melancolia. Não é essa a perspectiva socrática. E é persecução da verdade como forma de agir corretamente. Bingo, letra E, né? Então, viver eticamente é viver buscando a verdade. Essa é o norte da filosofia socrática, beleza? Então, esse é um ponto, buscar a verdade. Um segundo ponto, que é um pré-requisito para se buscar a verdade, é o reconhecimento da própria ignorância. Se você acha que sabe tudo, você vai estagnar. Você não vai buscar novos conhecimentos, a verdade sobre os fatos. E aí ele vem com a frase do só sei que nada sei. Essa frase representa a síntese desse pensamento, né? E aí uma coisa importante também que ele refletia. Você deve ter amor pela busca da verdade. A busca pela verdade tem que ser algo apaixonante, que você tem que ter amor por isso. Não pode amar a verdade em si. Porque se você ama a verdade em si, você não muda de opinião. Mesmo diante de absolutas provas cabais de que aquela sua verdade talvez não seja tão verdadeira assim. Em tempos de radicalismo político e religioso, nada mais atual do que o pensamento socrático. Beleza? Com essa informação sobre o reconhecimento da própria ignorância, a gente consegue matar essa questãozinha aí do Enem PPL 2019.
Tomemos o exemplo de Sócrates. É precisamente ele quem interpela as pessoas na rua, os jovens no ginásio, perguntando: tu te ocupas de ti? O Deus o encarregou disso, é sua missão e ele não a abandonará, mesmo no momento em que for ameaçado de morte. Ele é certamente o homem que cuida do cuidado dos outros. Esta é a posição particular do filósofo. Esse é um texto do Foucault. O fragmento evoca o seguinte princípio princípio moral da filosofia socrática, presente em sua ação dialógica. Pois bem, examinar a própria vida? Bingo! Moçada, o reconhecimento da sua ignorância só é possível se você fizer um autoexame de si. Se você for alguém que não para refletir sobre as coisas que você vem fazendo, sobre as coisas que você vem pensando, você não vai conseguir chegar a uma conclusão sobre o que você está pensando. Você vai apenas reproduzir automaticamente pensamentos, elementos da sua vida e você não consegue fazer reflexões críticas. Então, o exame da própria vida é o que te possibilita reconhecer a ignorância num determinado momento. Beleza? Bom, letra B. Ironizar o seu oponente. A ironia faz parte da metodologia socrática. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, alguns segundos. Mas, inclusive, a ironia, muita gente poderia confundir com ironizar o seu oponente. Só que nessa perspectiva é algo quase que agressivo, né? C. Sofismar com a verdade. Ele era exatamente contrário a isso. Os sofistas eram pessoas que, segundo Sócrates, relativizavam a verdade. Ele era exatamente contrário a isso. Debater visando a aporia. Não. Desprezar a virtude alheia. Também não. Beleza? Bom, como eu estava falando sobre o método socrático, a gente divide em dois. Tem autores, enfim, até 4 pontos do método socrático. Mas para ficar mais simples da compreensão, vamos pensar em 2 etapas do método socrático. Bom, a ironia, que é o momento da destruição do argumento da pessoa que está dialogando com o filósofo, né? Então, uma pessoa fala alguma coisa e o Sócrates, na sua metodologia, visava rebater aquele argumento fazendo perguntas. Agora, essas perguntas eram feitas no sentido de que a pessoa que estava dialogando com Sócrates, ela mesma percebesse o seu equívoco. Sócrates pensava na seguinte perspectiva: eu não posso levar a verdade a essa pessoa. Essa pessoa é que precisa, por conta própria, entender que estava equivocada e buscar a sua verdade. Beleza? Então, nesse primeiro momento, era o momento da destruição de uma ideia pré-concebida e, a partir disso, da percepção de um equívoco do seu, entre aspas, oponente do diálogo, essa pessoa chegasse: bom, não sei. Sobre esse assunto, só sei que nada sei. E aí, a partir de tudo zerado, ela iria para uma outra etapa, e aí sim, do nascimento de uma nova ideia maiêutica. Maiêutica é parto. Lembra da parteira, da mãe dele? Pois bem, o nascimento de uma nova ideia, e aí sim, buscando chegar à verdade. Esse é o método socrático. Esse segundo momento também tem perguntas de Sócrates à pessoa que está dialogando com ela. Mas não no sentido mais de quebra, mas na tentativa de confirmar se aquilo de fato é verdade, se aquele pensamento está de acordo com uma lógica, né? Então, o método socrático basicamente é dividido nessas 2 etapas, digamos assim. Estou generalizando, tá? Mas é nessas 2 etapas. Essa informação já era suficiente para matar essa questão do Enem de 2017. Vamos lá. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça. Leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum. Os temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. E, sobretudo, a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseia Só um parêntese, tá?
Eu recomendo muito, é um filme meio, assim, não muito hollywoodiano, que a geração mais nova está acostumada. Mas é um filme que mostra lindamente, um filme italiano, que mostra lindamente a vida de Sócrates. Está no YouTube, se você botar Vida de Sócrates, Sócrates, filme, vocês vão ver. Filme meio longo, mas mostra lindamente essa ideia, porque ele ia passando nas ruas e as pessoas iam falando com ele, dialogando, e ele ia questionando. Então, mostra um pouco essa ideia do Alcibiades no texto, que eles fugiam em alguns momentos do diálogo com Platão, porque se percebiam ignorantes, percebiam que a sua ideia pré-concebida não era tão forte assim, né? Vamos então às questões, né? O texto evidencia características do modo de vida socrático, que se baseia na contemplação da tradição mítica? Não, porque o mito era uma perspectiva de explicação do mundo, nesse momento de Sócrates, já superada, ou em superação, na verdade, né? Não houve uma ruptura imediata, uma superação aos poucos. B. Sustentação do método dialético. Bingo, letra B. Moçada, dialética, o Platão vai falar uma coisa, o Sócrates vai falar outra, outros autores mais para frente vão falar da sua própria dialética, mas a gente pode pensar a dialética como algo mais generalizado, como o seguinte: a troca de ideias conflituosas, né? Um fala A, o outro fala B, e que a partir desta troca de ideias gera-se uma outra ideia, ou a confirmação de uma, a confirmação de outra, ou uma mistura das duas ideias antagônicas, inicialmente antagônicas. Então, a dialética é exatamente um processo de diálogo conflituoso que pode confirmar ou gerar uma outra ideia. Beleza? E nesse caso, a dialética do Sócrates é da ironia, da quebra do argumento pré-concebido, e da maiêutica, que é o surgimento de uma nova ideia. Então, letra B. Letra C. Relativização do saber verdadeiro em hipótese alguma. Sócrates não relativizava o saber verdadeiro, ele buscava a verdade o tempo todo. Atenção, ele buscava a verdade e não amava a verdade, tá? Quem fazia essa relativização eram os sofistas. Valorização da argumentação retórica, não, porque retórica é justamente o que os sofistas faziam. A C e a D, elas são complementares, portanto, se uma está errada, a outra também tem que estar errada. Investigação dos fundamentos da natureza, não, porque isso também era um elemento de outra perspectiva filosófica, no caso dos pré-socráticos. Beleza? Pois bem, moçada, então isso foi o que caiu sobre Sócrates no Enem. Beleza? Até o próximo vídeo, um abraço!